Loba querida, hoje eu quero falar com você que talvez esteja passando por aquele momento de, às vezes, já ter uma ideia, de querer empreender, de querer começar um negócio, começar um novo projeto. Como eu falei, seja um negócio, ou seja também um negócio criativo, um processo criativo. Enfim, você está com vontade de estar pensando em colocar alguma coisa no mundo que seja sua. E você já tem esse spark, essa fagulha dentro de você. Só falta você dar o primeiro passo. Só que tem uma coisa te segurando, né? E essa coisa te segurando pode ser várias coisas. E eu quero falar sobre isso em algumas, não só nesse vídeo, mas ao longo de vários vídeos também. Que é o medo de ser julgada por alguém. E, sobretudo, o medo de ser julgada pela sua família, pelos seus amigos, pelas pessoas que te conhecem, né? Em outras palavras, pelas pessoas que não pagam suas contas. Mas por algum motivo louco, você acha que você deve satisfação para essa galera, né? E eu já tive nesse lugar assim também, já tive nesse lugar de me diminuir para caber. O que eu quero dizer com isso? Eu vou contar para você uma história que aconteceu comigo. Eu tinha mais ou menos, acho que 11 anos de idade, se eu não estou enganada, uns 11, 10 anos de idade, na escola. E eu desenterrei essa história depois de um exercício que eu fiz, num processo de coaching, que eu era a coach, eu era cliente. E o exercício era para a gente pensar, tentar mesmo buscar lá na memória, né? Momentos da sua vida em que você tenha se sentido compelida a se diminuir para caber, ou seja, a se diminuir seu brilho pessoal, diminuir sua intensidade, talvez, sua criatividade, qualquer aspecto abundante na sua natureza, você se sentiu compelida a se diminuir para ser aceita. E aí, tudo bem, na vida adulta eu consegui, né, ver isso acontecer quase que recorrentemente em determinado período da minha vida. Mas ela pedia para a gente ir lá para trás, outras coisas, outras idades, né? E eu consegui chegar numa idade que foi a mais nova, pode ter sido antes também, pode ter acontecido alguma coisa antes, mas essa foi a que mais me marcou. Por quê? Como é que eu sei disso? Porque, primeiro, que quando ela abriu como um pop-up na minha mente, quando veio aquela memória, aquela lembrança do que eu tinha vivido aos 11 anos, que eu já vou contar, me deu uma emoção muito forte. Eu realmente senti como se eu estivesse vivendo aquilo de novo, sabe? E o peso, o peso mesmo de você se sentir de novo como tendo que dar uma resposta para alguém, foi muito claro isso para mim, foi muito evidente. E eu vou compartilhar essa história porque pode ser que você tenha vivido coisas semelhantes. Obviamente talvez em outros contextos, ou contextos semelhantes também, enfim. Não necessariamente com alguém da sua idade. Eu vivi isso com uma colega de escola, que eu tinha como amiga naquela época, né? Mas pode ter sido para você em outro contexto, pode ter sido seu pai, sua mãe, alguém acima de você, um professor, uma professora, diretor da escola, ou qualquer coisa. Eu tô falando de escola porque geralmente é o ambiente, na minha história de vida, as escolas foram quase sempre os ambientes responsáveis por tentar me tolher, porque em casa eu tinha total liberdade de fazer não o que eu quisesse, mas de ser quem eu sou. Né? Meus pais sempre incentivaram a nossa independência, a nossa individualidade, coisa que a escola geralmente tentava tolher. Então, essa é a minha experiência, não sei se é a sua. Mas o que aconteceu foi o seguinte: aos 11 anos de idade, eu sempre tive muita facilidade com a escola. Eu sou meio CDF, assim, sabe? Cu de ferro mesmo. Sou do tipo que minha mãe comprava os cadernos, lembro da minha mãe, claro, porque meu pai dava o dinheiro e minha mãe saía com a gente para comprar os cadernos, comprar material escolar, comprar os livros e tatatãs. E eu era daquele tipo de pessoa, porque minha família não tinha muito dinheiro, entendeu? A gente nunca passou necessidade. Não chegamos a isso. Mas eu sabia que o pessoal, as meninas, eu sempre estudava em colégios, geralmente, né? Não sempre, mas geralmente colégios muito bons. Colégio classe média alta, em que as meninas tinham dinheiro para ir para Disney, ir para Euro Disney, ir para Europa, e não sei o que lá. E naquela época isso era um sonho muito impossível pra gente, assim.
A gente não tinha esse dinheiro. E eu estudava nesses colégios porque minha mãe era professora, então eu tinha que manter as notas boas para continuar sendo bolsista das escolas, entenderam? E eu sempre gostei muito de estudar, assim, tipo, sempre. Minha paixão é estudar. Até que meus primos e minhas primas até hoje falam assim, nossa, que estranho você falar mal de escola, porque você sempre tirava 10. Eu tirava 10 porque eu gosto de estudar, eu não gosto de escola. Então, enfim, minha história, de novo, né? E peço desculpas se você trabalha em escola, todo o respeito do mundo. Minha família tem muitos professores, minha mãe também. Eu também me considero hoje uma professora, mas tem várias questões com relação ao ensino tradicional. Não vem ao caso, não é a matéria para esse vídeo. Bom, então eu sempre tive muita facilidade com notas, e não só porque eu tinha facilidade, porque eu tinha paixão por aprender. Então, a verdade é que no começo do ano eu já pegava os livros, e os livros que me interessavam, né? Na verdade, quase tudo me interessava naquela época, até matemática, coisa louca. Eu estudava, porque eu gosto de desafios, eu gosto de aprender, o que eu não entendia, eu queria, sabe, me debruçava mais sobre aquilo e tal. Quando chegava a época de prova na escola, era a parte que eu mais gostava, porque finalmente tinha algum desafio, porque a escola era muito chata, muito fácil, muito óbvia, assim, sabe? Tipo, achava muito... Até quando tinha uniforme, né? Você nem a roupa você podia escolher, quer dizer, tipo, era tão flat, era tão achatado o negócio, que eu falei, ok, entendi aquilo meio como uma prisão, eu tenho que cumprir essa etapa da minha vida, já que meus pais não me deixam parar de estudar, né? Eu queria estudar sozinha, não na escola, mas eles não me deixaram, não tinha esse acordo lá em casa, até porque no Brasil isso é proibido, inclusive, mas tudo bem, eu não sabia, eu era criança. E, ok, vou ter que finalizar essa etapa, quando terminar é que eu vou poder escolher o que eu quero, que vai ser na época da faculdade. Beleza, beleza. Então, assim, com aqui eu tinha que fazer as melhores notas para chegar no terceiro bimestre e ter passado já de ano, porque no quarto bimestre provavelmente eu ia começar a faltar, já ia relaxar um pouco, porque aquilo lá para mim era para cumprir prazo também, né? Para cumprir uma demanda dos meus pais, assim, eu tinha que ter boas notas. O gostar de estudar eu gostava, mas não para a escola, entenderam? Ok, bom, tudo isso para falar que na época das provas finalmente tinha alguma coisa interessante para fazer, né? Tinha algum desafio, porque aí eu ia saber se eu tinha aprendido alguma coisa, eu ia me superar, eu competia comigo mesma, entendeu? Sempre, sim, a minha versão anterior tinha que ser pior do que a minha versão atual, eu sou um pouco competitiva comigo mesma, assim, enfim. Então, a época das provas me deixava feliz, assim, especialmente, gente do céu, quando a professora chegava e falava assim, hoje nós temos prova surpresa, eu era a aluna que ficava feliz, entendeu? Porque eu não tinha tido tempo de me preparar, e aí era muito legal. Vamos ver agora mesmo se você sabe o que você acha que você sabe, Beatriz, entendeu? E era um desafio pessoal, assim. Bom, voltando, o que aconteceu? Aos 11 anos de idade, estava, não lembro mais em que série, enfim, não vou falar o nome do colégio, não lembro agora que série que estava com os 11 anos de idade, né, gente? Faz tanto tempo. E eu estava naquela escola, foi uma das poucas escolas que eu fiquei mais de um ano, porque meus pais mudavam muito de casa, né? A gente mudava de escola quase que todo ano também, e de casa. Então foi o único colégio que eu acho que eu fiquei 2 ou 3 anos, um recorde na minha vida. E eu adorava aquele colégio, adorava. E eu tinha minhas amigas que eu achava que eram super minhas amigas, né? E essa menina era uma das que eu mais gostava. Fiz a prova, a professora aquele dia avisou que ia ter prova surpresa. Nossa, vibrei, assim, não consigo nem disfarçar a minha alegria. Nossa, prova surpresa! Que legal! E aí tá, a nota, acho que 9,9, 10, enfim, basicamente essa nota. Quando saiu o resultado, e é esse o momento que eu quero lembrar, que eu quero falar para vocês, quando saiu o resultado, não lembro se foi no mesmo dia, no dia seguinte, não sei, saiu o resultado. E eu lembro que eu estava voltando do recreio, lembra o intervalo? Voltando do recreio para a sala, e essa menina, tô tentando não falar o nome dela aqui, mas eu lembro o nome dela e sobrenome. Ela saindo da sala de aula, chorando, com os olhos assim, super, sabe, imbuídos de lágrimas. Tava mesmo com o rosto inchado. Ela olhou para mim e falou assim, não é justo, não é justo. Eu falei, não é justo o quê? Você é a única que não estuda pra nada. Ela achava que eu não estudava pra nada. Só que eu já tinha estudado no começo do ano, porque as meninas estavam viajando e eu estava lá em casa, não tirava férias, quer dizer, férias. Eu não ia viajar. Na verdade era pra casa dos meus tios, a casa da minha avó, entendeu? Então eu estudava.
né? Ela achava que eu não fazia nada. Enfim, não é justo você que não estuda, você tirar as maiores notas. Isso não é justo. O que ficou de aprendizado para mim naquele momento? Aprendizado errado, por favor. Um aprendizado que eu levei até pouquíssimo tempo atrás, até realmente o momento que eu tomei consciência desse dia, que eu lembrei, né, desse dia e da forma como eu comecei a me portar depois desse dia. A leitura que eu fiz foi: quando eu me dou bem, quando eu brilho, quando eu assumo minha plena potência em qualquer coisa, eu perco minhas amigas e as pessoas que eu amo. Elas deixam de brilhar por minha causa. E isso, como é que eu comecei a agir depois disso totalmente inconsciente? Tanto é que eu esqueci desse acontecimento por anos na minha vida até fazer esse exercício. Eu esqueci. Bloqueei total, esqueci. Não pensava mais nisso. Foi algo que marcou, mas entrou num processo de automatização de um comportamento errôneo comigo mesma, que foi de me auto-sabotar. Entrar num sistema de, tipo, as pessoas faziam prova, todo mundo falava, nossa, que prova difícil. Eu, nossa, nem me fala. Difícil é pouco. Comecei a me diminuir para caber. Qualquer coisa, inclusive na vida profissional, eu percebi que começava a florescer, começava a brilhar em qualquer área. Se alguma amiga, algum amigo tivesse por perto, geralmente são mulheres, infelizmente são as minhas amigas que são pessoas que eu gosto, mas vem com aquele comentário do tipo, que inveja que eu tenho de você. E não foram poucas as vezes que eu ouvi literalmente isso. Não foi admiração, não foi, nossa, você me inspira. Isso eu também escuto, mas geralmente de pessoas que quase não conheço. Mas de pessoas que falam, nossa, que inveja, achando que estão fazendo elogio. O que entrava na minha cabeça? Eu preciso parar. Eu parava automaticamente o projeto, cortava o programa do ar, deletava o canal do YouTube, parava tudo. Tudo. Curso que eu ia começar a fazer, tinha turma fechada, eu desencanava do curso. Gente, não vai dar, não fechamos turma, me sabotava. Me diminuía para caber. O que eu quero que você faça? Que eu espero que você faça. Se essa história ressoou com você em algum nível, se você de repente começou a se lembrar, mesmo que você não lembre do acontecimento, talvez ressoe no âmbito do sentimento, no lugar do sentimento. Você fala, putz, alguma coisa acho que aconteceu comigo nesse sentido, porque eu também me sinto assim. Eu me sinto na necessidade de me diminuir para caber, por algum motivo. Mesmo que você não lembre do acontecimento. Para tudo, analisa isso e só saiba que você está errada de continuar se sabotando. As pessoas não param de brilhar ou não deixam de brilhar por nossa conta. Isso não é sua responsabilidade, nem minha. Entendeu? Quem se entende como alguém potente, quem se entende você como parceira, como companheira, como amiga, como pareja, como, sabe? Alguém igual, né? Companheira ali, parceira. O seu brilho vai inspirá-la a brilhar também. Ela vai falar, nossa, se a fulana seguiu, cara, eu quero muito. Me ensina, porque eu também quero fazer. Ela vai se inspirar. Você vai ser um exemplo de brilho pessoal. Entendeu? Agora, as pessoas que se sentem ofuscadas por conta do seu brilho não merecem estar na sua roda de amigos e de amigas. Ou podem estar lá. Mas toma cuidado com o que você compartilha com essas pessoas. Só toma cuidado. Você não precisa compartilhar tudo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, né? Das coisas que você não deve compartilhar com todo mundo, ok? Assista lá. Vou deixar linkado aqui nesse vídeo. Mas isso é bem importante, é saber selecionar família prata, família ouro. E quando eu falo família, eu tô falando de amigos, tá? Não necessariamente família sangue, ok? Galera prata, galera ouro, tá bom? E assim, não vou excluir, não vou bloquear. Simplesmente não vai ser minha prioridade mais contar os meus projetos, as minhas ideias e as minhas conquistas para essas pessoas. É só isso. Mas continue brilhando. Continue a brilhar, ok? Sem medo, porque o seu brilho, ele pode fazer diferença na vida das pessoas que realmente querem crescer.
o seu brilho pessoal, o seu brilho profissional, o seu brilho nas suas relações, o seu brilho na sua arte, na sua vida, nos seus negócios, ele pode servir de inspiração para as pessoas que realmente valem a pena. E muitas vezes também essas pessoas que valem a pena, essas pessoas que vão se inspirar com o seu crescimento, nem são pessoas que você conhece. Por isso que eu tô falando, brilhe. Brilhe tanto, brilhe cada vez mais, que quem já te conhece tem que te reconhecer. Cresça tanto, brilhe cada vez mais, que quem já te conhece tenha que te conhecer de novo. Ok? Essa é a minha dica para você, certo? E se fez sentido, se isso ressoou de alguma forma, mesmo que de uma forma que você não sabe nem explicar por quê, você só está sentindo que isso faz sentido, me deixa saber se possível. Mas se você não quiser compartilhar aqui os seus comentários, tá tudo bem, tá tudo certo. Só por favor, a você mesma, não deixe de brilhar, certo? Quem tem inveja, vive sua própria inveja. Você continua o seu caminho. Te vejo no próximo vídeo.